dar esse testemunho, porque eu achei que eu não ia aparecer mais aqui. Eu achei que só lá na glória que a gente ia se encontrar, né? Mas Deus é bom e o resto é resto, né? Então eu louvo muito a Deus, porque eu sei que eu passei mal uma noite, era um dia de ceia no sábado, no domingo, a Márcia e a irmã Eunice apareceram lá na minha casa naquela hora, e eu estava passando mal, eu tinha acabado de tomar banho, eu não vinha no culto, que eu já não estava muito bem, e daí elas já me levaram para o hospital. Eu cheguei no hospital, não, na maior, naquela hora eu dei tanta graça a Deus, porque eu sou terceira idade, porque quem é terceira idade, eles dão um jeito de pôr na frente, né? Então, quando eu entrei, eu me lembro direitinho que eles foram fazer a triagem, e o moço ainda me pergunta: o que aconteceu, dona Noêmia? Eu falei: meu filho, estou igual a você, não sei. E daí eu fiz ele veio, chamou um médico. Quando o médico instalou lá aqueles aparelhos e tal, como eu não entendo nada daquele negócio de cardíaca, como chama, batidas cardíacas e tal, estava 169. Eu vi pela cara deles que o negócio não era muito bom. Eu peguei e fiquei na minha, né? Eu sei que os enfermeiros, eles o médico pediu para chamar outro médico, e eu vi que ele ficou desesperado. Eu vi que a Márcia saiu com o celular dela da mão, que ela estava ali junto comigo, sumiu para lá para fora. Depois eu soube, ela me contou, ela ligou para o Zé, que estava no culto naquela noite, e falou para o Zé: chama a pastora Hilda, o Rogério e mais um grupo aí, ora, porque a Nô está muito mal no hospital. Ainda bem que eu não ouvi ela falar isso. E daí eu estava lá, e daqui a pouquinho eu vi que o médico estava desesperado olhando naquela televisãozinha, naquele visor assim. E daí a pouco eu vi quando ele começou a gritar e falar assim: reverteu, reverteu, reverteu. Eu tenho certeza que foi aquelas orações que subiram. Elas não encontraram capeta nenhum aí pelo caminho, se encontrou, desviaram, e Deus trouxe vida para mim. Eu louvei tanto a Deus. Eu sei que daqui a pouquinho já vem, depois de uma boa notícia, vem outra. O médico falou para a Márcia: ela vai ficar internada, vai para UTI. Ainda bem que eu não tenho muito medo de UTI não, porque um dia a Márcia me explicou o que era. Eu falei: você é muito bem cuidada nessa UTI. E daí fiquei 9 dias, irmãos. 9 dias eu fiquei lá, graças a Deus. Eu louvo a Deus, porque mesmo sendo um pouco assim, apreensiva, eu não estava nervosa. Eu fiquei, foi um período assim que Deus me deu muita graça. Irmãos, eu tinha tanta confiança que Deus ia me tirar dali. E os médicos falavam para a Márcia até falou para um médico: não fala isso perto dela não sei o quê. Pelo jeito eu ia partir dessa para melhor. Eu vou pular os pedaços, porque se eu for contar tudo não dá tempo. Daí, eu lembro bem que eu fiquei lá e tal. Lá para quarta-feira, mais ou menos, o médico falou para mim que era que eu ia fazer cateterismo. Como eu não sei mesmo o que é cateterismo, para mim era mais um exame que eu ia fazer e tudo bem. Aí fui mandado para um outro hospital, mas é conveniado aquele. Gente, mas eu estava tão na boa, que eu estava deitada naquela ambulância, eu ainda fui cantando ainda, baixinho, mas fui cantando. Estava cantando: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és meu abrigo. Gente, eu estava tão confiante em Deus. Deus derramou uma chuva de tranquilidade na minha vida. Daí, quando chegamos lá e tal, eu lembro que a hora que eu cheguei naquela salona onde ia ser feito os procedimentos, eu lembro que uma pessoa, eu creio que ela é cristã. Eu perguntei para ela: como é o seu nome? Que eu gostaria de me identificar com ela pelo nome. Ela falou: meu nome era Ariadne. Nome difícil, né? Mas eu guardei o nome. E eu falei para ela assim: Ariadne, como que é esse procedimento? Ela falou: não tem nada demais, só está fazendo um exame. E falou assim: lembra que Jesus está com a senhora e nada vai te acontecer de mal. Daqui a pouco a senhora sai da mesa e acabou. Eu falei: glória a Deus. Eu sei, irmãos, que resumindo, daqui a pouquinho eu perguntei para ela assim, falei: Ariadne, ela estava segurando minha mão: eu já estou sendo sedada? Ela falou: já.
Aí naquela hora eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe o que está no meu coração e na minha mente, mas eu vou verbalizar para o Senhor. Senhor, escuta aqui, 3 coisas eu quero falar que eu estou pensando. A primeira, se o Senhor quiser me levar agora, o Senhor é o dono da minha vida, pode levar. Eu vou na boa com o Senhor, pode me levar, Senhor. Eu não tenho nada assim, eu não estou com ódio de ninguém, não estou com raiva de ninguém. E outra, eu acho que eu estou preparado. Eu tenho Jesus em primeiro lugar na minha vida. Naquela hora, irmãos, falei, segundo, Senhor, mas se o Senhor quiser me deixar aqui, eu quero ficar. Sabe por quê? Porque eu quero ser bênção na vida de pessoas. Senhor, na hora eu ainda lembrei, falei, Senhor, o Senhor vê o tanto que eu tenho procurado ajudar o André com os trigêmeos, eu gostaria de continuar ajudando. Citei mais outros casos para Deus ali. Falei, e o terceiro? Terceiro, Senhor, levanta intercessores para orar por mim agora. Eu tenho orado por tanta gente, é hora de também retribuírem. Senhor, levanta, Senhor. Gente, Deus cumpriu o primeiro e o segundo. O primeiro Ele não me levou e o segundo me deixou com vida para eu ser bênção na vida de outros. O terceiro, Deus exagerou. Meu Deus, gente, eu encontro com gente no supermercado, vem me abraçar. A senhora é dona Noêmia? Olha, eu nem conheço a senhora, mas tem uma pessoa que compra lá naquele bazar do fim de ano, lá dos missionários, que passou para a nossa igreja, e nós fizemos, foi muita oração por vocês. O dia que eu cheguei aqui, o Arthur, Tutu, veio me abraçar, ai que gracinha. Ele falou, me abraçou e falou, Nonô, eu oro todo dia por você. Eu vou com meu pai para a escola, e um dia ele ora, outro dia eu. Gente, Deus levantou muita gente para orar por mim. Gente, até fora daqui, porque eu no meu WhatsApp, eu não nem funcionava, eu nem tocava no celular naqueles dias. Eles me proibiram segurar meu celular para mim não ver notícias ruins, nem nada, né? E eu não, tudo bem, estou na minha, né? E daí, eu me lembro, gente, que eu não posso perder o fio da meada. Da Márcia. Deus cuidou tanto de mim, mas tanto, que Deus levantou gente em outro país. O dia, antes de falar sobre isso, deixa eu falar. Aí na hora que completou os dias de eu ficar, a Márcia e a Débora foram me buscar. Chegaram aqui, a Márcia falou, não, você não vai para tua casa, você vai ficar em casa. Eu falei, quantos dias? Ela falou, o tanto que precisar. Irmãos, eu fiquei 1 mês mais 5 dias. Você já pensou, você tem uma pessoa que você tem de estar dando atenção para essa pessoa todo santo dia? Meu Jesus, ainda mais que a pessoa está, né, debilitada e tal. A primeira semana foi mais difícil para mim. Por quê? Porque eu não conseguia ficar de pé no banheiro para tomar banho. A Márcia que teve, ainda bem que ela é enfermeira, né? Aí ela me ajudava, punha um banquinho para eu sentar e tal, me cuidou. 35 dias. Depois, foi uma benção. Depois, olha só o cuidado de Deus. Já fui para casa dos meus irmãos em Indaiatuba. Minha sobrinha veio me buscar. Fiquei lá, gente, uma bênção. 15 dias na casa de 2 irmãos. E Deus sempre cuidando de mim. O dia que eu estava para voltar, porque eu teria daí 2 ou 3 dias eu teria o meu médico cardiologista. E a Márcia falou, ele tinha me atendido no hospital e ele hoje é quem está acompanhando a mim. E aí a Márcia falou para mim assim, você não sabe nenhuma da maior. Eu falei, o quê? A Rose de Brasília, ela ligou, ela vem passar 20 dias aqui para cuidar de você. Ela disse que Deus inquietou ela, que ela vem para passar 20 dias, é uma amiga que eu tenho. Gente, ela tem coisa para fazer, ela é síndica de um condomínio, pois ela fez questão de vir, cuidou de mim, foi uma bênção. Deus incomoda pessoas de longe, irmãos, Deus de longe para cuidar da gente, né? Depois disso, eu fiz os exames, a hora que o médico me viu, eu notei que ele ficou assim, e eu falei, o médico bonito, gente, vocês precisavam de ver. Eu até falei para a Márcia,
Márcia, esse homem aí é um colírio para os olhos. Aí ele me atendeu, ele falou, dona Noêmia, mas a senhora está bem melhor do que a senhora estava no hospital. Nossa, e tal. A Márcia ainda falou, ó, ela fez os 2 cateterismos, tem mais um para fazer. E quando que o senhor já vai marcar? Ele falou, não vou marcar agora não. Não, ela está em recuperação. Vamos deixar ela melhorar, que talvez nem precise. E eu louvei a Deus e estou crendo. Irmãos, eu estou mais aqui para agradecer todos vocês que oraram por mim, tá? E dizer para vocês o seguinte, olha, vale a pena crer em Deus e crer no poder da oração. Amém? Ainda mais quando você tem uma igreja que ora por você, tá bom? Encontro sempre com cada um. Esse é o 2º culto que eu venho depois desse tempo. E pessoas vieram me abraçar, assim, pessoas que eu nem esperava. Estou tentando não me emocionar, mas eu tenho, né? Eu louvo muito a Deus por tudo isso. O que eu queria? Só mais essa, da Márcia. E de repente, gente... o dia que eu ia voltar para casa, a Márcia falou, nós vamos ter de fazer um preparativo para você voltar para sua casa. Você passou muito tempo fora de casa. Então nós vamos aos poucos, né? Um dia eu fiquei só uma tarde, outro dia só uma manhã, outro dia outra coisa, e as coisas foram acontecendo. Louvado seja Deus. E de repente, no dia que eu ia voltar para casa, a hora que eu entrei, a bênção já estava me esperando. Uma amiga, ela estudou aqui no seminário, há uns anos atrás. O nome dela é Márcia Viviane. E ela, na época que ela estudou aqui, ela disse, eu não lembro nunca disso. Ela disse que um dia, eu cuidava das moças no dormitório, e ela disse que eu cheguei ela chegou para mim e falou assim, olha, eu voltei, já tinha feito o 1º e 2º ano, o 3º eu vim para fazer, mas eu não tenho dinheiro para pagar a matrícula e muito menos as mensalidades. Aí eu virei para ela e falei assim, mas é mesmo, Márcia? Conversa com o pessoal, daí quem sabe eles te dão algum serviço, você pode trabalhar. Ela falou, e ficou por isso. Ela disse para mim assim, Noêmia, você trouxe para mim um japonês. Irmãos, nem sei quem é esse japonês. Ele não sabia que anjo é japonês não, né? Ou melhor, que tenha anjo que é japonês. Diz que o japonês chegou e falou para ela assim, eu fui lá na tesouraria, foi lá, pagou a matrícula e pagou o ano letivo, todas as mensalidades daquele ano. E ela falou, é uma dívida de amor que eu tinha com você. E antes de qualquer coisa, esses dias, você não estava me dando notícias como você estava, mas eu comecei a acompanhar algumas redes sociais, algumas pessoas que têm convivido, e eu via os boletins que a Márcia mandava, que você estava melhor, que tinha acontecido, que não tinha, enfim. E daí, sabe o que aconteceu? Naquele dia Deus falou para mim, manda o dinheiro para ela fazer uma compra, porque ela, 60 dias fora de casa, ela vai chegar, ela precisa fazer uma compra. Gente do céu, a hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, a bênção bate na porta sua, né? Deus é Deus, é Deus, e o resto é resto, gente. E daí, ela mandou aquele dinheiro, eu já chamei a Márcia, falei, Márcia, me leva no mercado, vou fazer uma compra, porque coisas que estavam no armário já estavam vencidas, né? Deus, já sabendo de tudo isso, Deus cuidou e cuida de mim. Irmãos, continue orando por mim. Eu não quero fazer esse 3º cateterismo em nome de Jesus, não vou fazer não, tá? Deixa eu aproveitar e contar também. O pastor Silas, não vou enrolar não, estou contando a verdade. O pastor Silas falou para mim assim, um dia, lá no hospital, ele falou assim, Nô, tem médico aí falando que você vai morrer, tem médico falando isso. No meu coração, eu não sinto que você vai dessa vez não. Dessa vez, minha filha, Deus vai te dar vida, com abundância, Deus vai te acrescentar dias de vida. E é bom a palavra assim, que se você já está crendo no Senhor, você gruda naquela palavra, não é? E é isso aí, Jesus, é isso aí mesmo, e louva a Deus por isso.
Mas eu quero aproveitar e dizer que sou muito grata a Deus por pastor Silas e a Márcia, o Lucas, que cuidaram muito de mim. Deus os abençoe.